Preciso te lembrar de uma verdade que eu creio que você já sabe. Você não consegue controlar tudo. Entenda isso. Se teve uma coisa que essa pandemia ensinou para muita gente nesse ano de 2020, foi essa máxima: não temos como controlar as coisas. É sobre isso que gostaria de falar com você nesse vídeo. Sou Roberta Saara e esse é mais um Drops Emocionais. Nós mulheres temos por natureza o dom da organização e da praticidade. Se não fosse assim, imagina como que seria difícil dar conta de uma casa, do marido, de filhos, de trabalhar fora e ainda ajudar pessoas, servir na igreja, enfim. É importante controlar os horários dos filhos, separar entre lazer e obrigação. É importante orientar os filhos a escovar os dentes, tomar banho, fazer a lição de casa, arrumar o quarto, ajudar com a arrumação da casa, alertar sobre amizades, orientar a que tipo de roupa é mais conveniente usar. Mas em meio à necessidade de organizar tudo, para ganharmos tempo, a gente acaba desenvolvendo um comportamento de querer controlar tudo. E isso não é legal. Sem perceber, podemos nos tornar controladoras e pior, chatas. Sabe aquela mulher que limpa a casa e não deixa ninguém comer para não sujar? Sabe aquela mãe que controla a vida do filho, o horário que ele chega, que ele sai, e o filho às vezes já é grande, mais de 30 anos até, ou de 20 anos, enfim. Sabe aquela mulher que nada pode sair fora do que ela imaginou, que ela fica histérica e sai brigando com todo mundo? Ou até mesmo uma mulher que se abala emocionalmente e vive picos de depressão e de ansiedade quando as coisas não acontecem como ela esperou. Eu já fui uma dessas mulheres. Eu me deixava ser abalada por qualquer circunstância. Eu fazia os meus próprios planos, eu não orava, não consagrava nada a Deus, muito menos pedia opinião para Ele. E depois eu ainda ficava triste, com raiva e frustrada porque as coisas não saíam como eu planejei. No livro de Provérbios, a Bíblia descreve inúmeros versículos que falam sobre o homem ter planos, mas a última palavra vir do Senhor. Provérbios 16, versículo 1 diz: "O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor." Se você quer aprender a depender totalmente de Deus, o primeiro passo que você deve dar é tirar as suas mãos da situação. Parar de querer controlar tudo e entregar verdadeiramente a Deus todas as suas questões. Quando eu falo de entrega, é no sentido real, literal. Não aquela entrega que você dá hoje e você toma amanhã. A entrega que eu me refiro tem mais a ver com rendição. Sabe quando um soldado já não aguenta mais lutar, ele não tem mais força, está cansado de tudo e se rende? Às vezes precisamos nos render dessa forma para Deus. Por muitos anos eu tentei controlar a minha vida, as minhas questões pessoais e familiares. Por eu não ter quem cuidasse de mim no passado, em muitos momentos da minha vida que foi importante, eu acabei desenvolvendo a autossuficiência como uma defesa, um comportamento controlador, porque na verdade eu tinha medo do imprevisto, eu tinha medo de que algo ruim pudesse acontecer, já que sempre acontecia coisa ruim na minha vida. Só que na fase adulta, mesmo com um marido que pudesse me proteger, eu acabava não soltando as rédeas. Eu queria decidir tudo, controlar tudo e principalmente os resultados. E não tem como, isso é impossível. Eu quase morri literalmente. Eu tive crises emocionais, eu adoeci fisicamente, porque querer ter o controle de tudo se torna algo muito pesado. Não nascemos para carregar o mundo nas costas. E que pretensão nossa achar que podemos fazer alguma coisa. No ano de 2012, após mais uma crise emocional na minha vida, meu esposo decidiu ir embora de casa. Naquele momento eu me senti uma fracassada, porque eu percebi que tudo que eu tinha feito na força do meu braço para tentar dar certo o meu casamento ou resolver os problemas de todo mundo, na verdade não tinha resolvido nada. Nessa época, poucos meses antes dessa decisão do meu esposo de sair de casa, a minha irmã, que eu havia criado como filha desde que nasceu, porque para quem não conhece a minha história, a nossa mãe faleceu quando eu tinha 15 anos de idade, 14 para 15, e a minha irmãzinha tinha apenas 2 anos e meio. Mas desde que a minha irmã nasceu, a minha mãe passou a responsabilidade de cuidar dela para mim, porque a minha mãe já estava doente.
Eu que levantava de madrugada para fazer mamadeira para ela, eu lavava as fraldas dela. Naquela época era de pano ainda as fraldas, então eu ralava, gente. Eu dava comida para minha irmã, enfim, eu literalmente era mãe da minha irmã. Quando eu casei, minha mãe já tinha morrido, eu levei a minha irmã para morar com a gente e o meu esposo assumiu junto comigo a responsabilidade de cuidar dela. Ela, inclusive, nos chama de mãe e de pai até hoje. Tal era essa ligação emocional nossa com ela. Ela, de fato, era nossa filha, só que essa mesma irmã, quando estava com 19 anos, decidiu sair de casa para viver com um rapaz que nós não aprovávamos o relacionamento com ela. Foi, de fato, um duro golpe. Eu me senti traída, afinal eu tinha aberto mão de tantas coisas e quase perdido o meu casamento diversas vezes porque eu defendia minha irmã tentando impedir que ela sofresse o mesmo que eu tinha sofrido. E também eu tentava impedir que ela repetisse os mesmos erros que a nossa mãe tinha feito. Então ali diante daquela situação eu vi que os meus esforços durante todos aqueles anos tinham sido em vão. Porque ela estava agindo da mesma maneira como a nossa mãe agiu. Com a saída da minha irmã de casa, eu entrei numa depressão profunda e eu não tinha mais alegria em estar com meu esposo ou com as minhas filhas. Entre tantos outros desdobramentos que se deram com a saída da minha irmã, o meu esposo explodiu. Ele me amava muito e me ver sofrer daquele jeito, sem que eu me esforçasse para mudar, o irritou profundamente. Mas eu não tenho dúvidas que Deus usou o meu esposo para me chacoalhar mesmo naquele período. Muitas vezes, preferimos ficar na posição de vítimas do que tomar alguns posicionamentos que irão gerar mudança na nossa vida. Preferimos nos afundar na dor e na tristeza, mas agindo daquela forma, eu estava marcando a vida das minhas filhas negativamente, sendo uma mãe ausente emocionalmente e afetuosamente, além de estar destruindo o meu casamento. Sim, eu estava sofrendo. Sim, eu precisava de ajuda. Minha dor era legítima, mas eu precisava me render e deixar Deus atuar da maneira dele, porque eu ainda estava lutando sozinha para fazer dar certo. Diante de tudo ruindo à minha volta e todos os meus esforços indo por água abaixo, eu não tinha outra alternativa a não ser me render. Eu já era cristã há mais de 28 anos, mas nunca havia entregado o controle total da minha vida nas mãos de Deus. Quando meu esposo disse, estou indo embora de casa, o primeiro pensamento que veio à minha mente foi, deixa ele ir, agora você vai ser feliz. Rapidamente o inimigo se apresenta para se aproveitar da nossa fraqueza. E então a doce voz do Espírito Santo soprou, filha, você vai deixar que a sua família escorra por entre os seus dedos? E diante da minha fragilidade e incapacidade de sair daquela situação, eu orei. Senhor, me ajuda, porque eu não sei como. Ali, nessa simples oração, mas verdadeira, de poucas palavras, eu entendi que foi o meu ato de rendição. Em poucas palavras, eu traduzi tudo o que estava passando na minha mente. Era como se eu dissesse, meu Deus, eu não tenho controle sobre nada mesmo. Tudo que eu imaginei e batalhei tanto para acontecer, saiu tudo errado. Eu tentei impedir que minha irmã sofresse, mas ela mesma está buscando sofrimento para ela. Eu tentei que minha irmã se formasse e tivesse uma família e um bom emprego, e eu fazia mesmo de tudo, até arrumar emprego para ela eu arrumei algumas vezes. Eu matriculei ela num curso que eu entendia ser bom para a vida dela. Eu tentava sempre arrumar a vida dela, mas o meu erro era que eu lutava para dar a ela o que era importante para mim e não o que era importante para ela. No fim, de nada adiantou, porque ela fez escolhas que prejudicaram e acabaram com a vida emocional dela. Já se passaram 8 anos dessa decisão e ainda hoje ela colhe as consequências dessa escolha errada. Ali, diante daquela oração, passou um filme na minha mente de tudo que eu havia tentado fazer para o meu esposo mudar, para a nossa vida financeira ser ajustada, para eu ser uma boa mãe. E eu me deparei com o meu fracasso. Tudo o que eu via era fracasso. E não fazia ideia de como sair daquela situação. Eu precisei me arrepender diante de Deus, de querer sempre controlar tudo e entregar de verdade a minha vida, o meu futuro, o meu casamento, as minhas filhas, as minhas finanças, o meu trabalho, as minhas decisões, a minha irmã, meu passado, meu presente, enfim, absolutamente tudo. E sabe o que aconteceu?
a quebradeira começou. Deus me desconstruiu completamente. Um processo que durou alguns anos e parte desse processo está registrado em detalhes no meu livro Desconstruindo o Meu Eu. Deus me refez, mudou completamente a minha história, cada parte dela, cada relacionamento, cada sonho. Ele me deu novos sonhos, ajustou as minhas motivações, alinhou os meus desejos ao dele. Foi e tem sido uma longa jornada, mas quer saber? Vejo que o plano de Deus tem sido infinitamente melhor do que o meu. E mesmo em situações onde pareceu estar fora do controle todas as coisas, mesmo quando eu não tinha respostas claras de Deus para mim, ainda assim, quando eu confiei, passado algum tempo, eu pude ver que aos meus olhos poderia parecer estar fora do controle, mas Deus continuava no trono, governando cada situação, e no final eu pude comprovar que todas as coisas de fato cooperaram para um bem maior. Através da minha experiência, eu gostaria de te convidar a se render. Qual situação você tem lutado e já se sente sem forças por não ver nenhum resultado? É o seu filho que está distante dos caminhos do Senhor e você insistentemente tenta salvá-lo? É o seu esposo que age com grosseria com você ou é omisso demais e você tenta mudá-lo de qualquer forma? É a sua vida financeira que tem fracassado diante de tantas dívidas e você não sabe mais o que fazer? Ou simplesmente você tem a necessidade de estar sempre no comando e até mesmo na organização de festas e eventos tudo tem que ser do seu jeito? Eu conheci uma mulher que convidava as pessoas para eventos na casa dela, mas ela ficava irada quando as pessoas começavam a comer fora de hora. A linda e farta mesa que ela preparava não podia ser tocada enquanto a dona da casa não autorizasse. As crianças ficavam com fome e com vontade de comer, porque quando pegavam qualquer coisa antes da hora, definida pela mulher, ela fazia um escarcéu. Ficava muito brava e irada mesmo. Tal ponto essa mulher era controladora. Você tem a necessidade de controlar todas as situações? Está sempre julgando e palpitando nas ações do outro, achando que do seu jeito é sempre melhor? Saiba que esse comportamento pode te matar emocionalmente. Querer ter o controle de tudo gera ansiedade generalizada, fobias, impaciência, estresse e fatalmente te fará perder alguns relacionamentos, porque é extremamente difícil lidar com pessoas controladoras. Então, o meu convite para você é: se renda, mas se renda de verdade. Entregue os pontos para Deus, ok? Diga que não aguenta mais tentar resolver tudo. Se arrependa por não ter dividido com ele o fardo. Jesus nos ensina em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O convite de Jesus para nós é que nós possamos ir até Ele, entregarmos tudo a Ele e permitir que Ele nos revire, mesmo que momentaneamente pareça que a situação vai ficar pior. Treine continuar confiando em Deus e obedecendo aos direcionamentos que Ele te der. Se Ele não te disser nada, não faça nada. Continue compartilhando tudo com o Senhor. Seus medos, aflições, angústias, dúvidas, desafios, e permaneça nessa posição, porque no final vai valer a pena. Assim como Deus mudou a história de tantos personagens bíblicos, assim como Ele mudou a história de tantos homens e mulheres de Deus, assim como Ele mudou a minha história, Ele vai mudar a sua, claro, se você permitir. Lembrei de uma canção bem antiga que diz: solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Nau significa embarcação. Soltar o cabo da nau significa simplesmente soltar as cordas que estão segurando o barco no porto, para que ele possa navegar tranquilamente pelo oceano.
Será que você não está se esforçando querendo controlar tudo? Tentando sair do lugar, mas ainda não soltou as cordas que te prendem com medo de para onde esse barco poderá ir no imenso oceano da vida? Essa canção deixa a mensagem de que sim, as decisões são nossas. Os remos devem estar em nossas mãos, mas devemos navegar com fé em Jesus. Essa é a diferença entre ser controladora ou apenas ser responsável por nossas ações, que é a autorresponsabilidade, que é tão importante. Muitas vezes cantamos sem nem entender o que estamos falando, porque nem prestamos atenção nas palavras pronunciadas nas canções. Por muito tempo eu tive medo de cantar aquela canção: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Sabe por quê? Porque bem no tempo em que essa canção estourou por todo o Brasil e fez muito sucesso, todo mundo cantava. E um dia meus familiares estavam reunidos num aniversário de um priminho meu e todos cantando essa canção no final da festa, alegres. Algumas semanas depois, o meu tio, o mais querido e especial da família, morreu afogado. Foi um trágico acidente. Eu não conseguia evitar a relação que a minha mente fazia com a música, porque a gente cantou mexe com a minha estrutura, porque de fato meu tio era a estrutura daquela família e a canção falava exatamente de mexer com essa estrutura. Levou algum tempo para eu perder o medo de cantar essa canção. A verdade é que tememos entregar o controle com medo de acontecer algo ruim. Bom, diante desse pensamento, temos que declarar o que Deus nos deixou na sua palavra, que Ele tem pensamentos de bem e não de mal para nos dar o fim que nós desejamos. Convido você a renovar a sua mente em Deus, na sua palavra, na sua fé, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se renda, é tudo que eu tenho a te dizer, porque vale a pena. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas que você acredita que possa fazer sentido também. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva e ative o sininho para ser avisada quando tiver vídeo novo. E eu gostaria de te pedir um favor. Se você puder dar um joinha clicando em gostei, o YouTube entende que o conteúdo deste vídeo é relevante e espalha para mais pessoas. Assim você estará me ajudando a compartilhar a mensagem que Deus me confiou. Deus te abençoe e até o próximo Drops Emocionais.